Oi, oi, pessoal. Aqui é Carol Daimon. Estou fazendo com você a leitura, começando hoje a leitura do Livro de Ouro de Saint-Germain, um livro que traz um aprendizado da sagrada alquimia do Eu Sou. A gente vai ficar hoje com a biografia, um pedacinho da biografia de Saint-Germain, que é o início do livro, só contando a história, os lugares que Saint-Germain já passou, para a gente compreender melhor depois a leitura do livro. Então, começa trazendo Saint-Germain. Conde de Saint-Germain, Transilvânia, 28 de maio de 1696. Eckingford. 27 de fevereiro de 1748. Foi uma das figuras mais misteriosas do século XVIII. Tido como místico, alquimista, ourives, lapidador de diamantes, cortesão, aventureiro, cientista, músico e compositor. Após a data da sua morte, de precisão incerta, várias organizações místicas o adotaram como figura modelo. Segundo relatos antigos, era imortal e possuía o elixir da juventude e a pedra filosofal. O fato de nunca ter revelado sua verdadeira identidade levou a muitas especulações a respeito de sua origem. Entre elas, uma especulação aponta que o conde seria filho de Francis II Rákóczi, o príncipe da Transilvânia que, na época, estava exilado. Outra divagação diz que ele seria filho ilegítimo de Maria Ana de Neuburgo, viúva de Carlos II da Espanha, com um certo conde adaneiro que ela conhecera em Bayonne, no sudoeste da França. Alguns historiadores portugueses consideraram que era filho ilegítimo do rei Dom João V de Portugal, fruto da ligação com uma freira de Odivelas. O conde de Saint-Germain teria estudado na Itália, possivelmente como protegido do grão-duque Gian Gastone, o último descendente dos Médici. As primeiras aparições registradas do conde de Saint-Germain deram-se em 1743, em Londres, e em 1745, em Edimburgo, onde ele foi aparentemente preso, acusado de espionagem. Solto, logo adquiriu a fama de ser um virtuoso no violino. Tinha hábitos ascéticos e celibatários. Durante esse tempo, conheceu Jean-Jacques Rousseau, que declarou ser a pessoa do conde a mais fascinante e enigmática personalidade que já conhecera. Desapareceu subitamente em 1746. Horace Walpole, que conheceu Saint-Germain em Londres em 1745, o descreveu. Ele canta, toca o violino maravilhosamente, compõe, mas é louco e falta-lhe sensibilidade. Reapareceu em Versalhes no ano de 1758. Dizia-se ourives e lapidador, bem como trabalhava com tingimentos de tecidos que nunca desbotavam por terem uma fórmula secreta. Hospedou-se em Chambord sob a proteção do rei Luís XV, de quem havia angariado a confiança e também de sua amante Madame de Pompadour. Nessa época, distribuiu diamantes como presentes entre a corte e ganhou a reputação de ter séculos de idade. Nos salões da corte, um mímico denominado Gover começou a imitar os maneirismos do conde, dizendo ter conhecido Jesus Cristo. Em 1760, ele deixou a França, indo para a Inglaterra, cujo ministro de Estado, Duque de Choiseul, tentou prendê-lo. Depois desses fatos, esteve nos Países Baixos e em São Petersburgo, na Rússia, quando o exército russo colocou Catarina a Grande no trono. Mais tarde, a destituição do imperador, com a substituição por Catarina, seria atribuída a uma conspiração do conde. No ano seguinte, foi para a Bélgica, onde comprou terras com o nome de Conde de Surmont.
Tentou oferecer sua técnica de tratamento de madeira e couro ao Estado. Durante as negociações, que resultaram em nada na presença do primeiro-ministro Karl Kobenzel, ele transformou o ferro em algo com aparência de ouro. Depois desapareceu por 11 anos para reaparecer em 1774 na Baviera, sob o nome de Conde de Sarod. Em 1776, o conde ainda se encontrava na Alemanha com o título de Conde Weldon, ainda oferecendo receitas de cosméticos, vinhos, licores e vários elixires. Impressionou os emissários do rei Frederico II com a sua capacidade de transmutação de simples metais em ouro. Para Frederico, ele se apresentou como maçom. Posteriormente, o conde de Saint-Germain estabeleceu-se na residência do príncipe Karl de Hesse-Kassel, governador de Eschweiler-Holstein, e lá pesquisou a fitoterapia, elaborando remédios para dar aos pobres. Para o príncipe, ele se apresentou como Francis Rákos II, príncipe da Transilvânia. Em 1779, Saint-Germain chegou a Altona, em Slesvig, onde tornou-se amigo do príncipe Carlos de Hesse-Kassel, que forneceu materiais e subsídios para o conde realizar seus experimentos. Em 27 de fevereiro de 1784, o conde de Saint-Germain morreu na residência junto à fábrica cedida pelo príncipe Carlos de Hesse-Kassel, e sua morte foi registrada nos anais da igreja de São Nicolau, em Eckernford, e sepultado no dia 2 de março. No dia 3 de abril, a Câmara e Burgomestre de Eckernford emitiu um proclama de leilão dos poucos pertences deixados pelo conde, já que nenhum parente apareceu para reclamá-los. No final do século XIX, começaram a aparecer rumores de aparições do conde Saint-Germain. Supostamente teria sido visto em 1835 em Paris, em 1867 em Milão. Tudo isso carece de fontes. Adeptos da teosofia foram os proponentes de tal imortalidade do conde, clamando-o como mestre e que ainda estava vivo. Anne Besant, uma teosofista, disse ter conhecido o conde em 1896. Outro teosofista, C.W. Lidbert, disse tê-lo encontrado em Roma em 1926. Um piloto americano, após falha mecânica em sua aeronave em 1932, fez um pouso forçado em uma das montanhas isoladas do Tibete, e entre os monges que o trataram, relatou que havia um homem estranho que teria dito: "Eu sou o conde de Saint-Germain e em breve voltarei para a França." Várias lendas surgiram em torno do conde de Saint-Germain, às quais faltam respaldo histórico. Modernamente, estas lendas são propaladas por grupos místicos religiosos. Dizem que certa vez, e carece de fontes, o conde de Saint-Germain assombrou a corte do rei Luís XV, quando o rei reclamou para si possuir um diamante de tamanho médio que, por ter um pequeno defeito, valia apenas 6.000 libras, e que se tal falha não existisse, valeria pelo menos o dobro. Saint-Germain solicitou a pedra e, após um mês, devolveu-a ao joalheiro real com o mesmo peso, sem que apresentasse a mínima anomalia. Vários relatos afirmam ter o conde uma imagem imutável, pois sempre aparentava ter por volta de 45 anos. Madame Ademar, biógrafa e dama da corte de Maria Antonieta, conheceu Saint-Germain, em Paris, perto de 1760, e relata em suas memórias, datadas de 12 de maio de 1821, que havia reencontrado o conde de Saint-Germain na vigília da morte do duque de Berry, em 1815, ou seja, 55 anos após, e que incrivelmente ele aparentava os 45 anos de sempre. Não havia envelhecido. Segundo as memórias de Giacomo Casanova, o músico Rameau e Madame Gerdy
juraram ter conhecido o Conde de Saint-Germain em Veneza, em 1710, usando o nome de Marquês de Montferrat, e tê-lo reencontrado com a imutável aparência em 1775. Se verdade, destruiria as hipóteses de o conde ser filho do príncipe Francis II, Rákóczi ou de Madame de Neubourg. Homem de personalidade hipnótica, frequentava a corte ocasionalmente e se tornava o centro das atenções em qualquer reunião. Mas, estranhamente, nunca ninguém o viu comer ou beber o que quer que seja publicamente. A origem de sua renda também é um enigma, pois era um homem rico, detentor de várias pedras preciosas, incluindo diamantes, que gostava de presentear uma opala de tamanho monstruoso e uma safira branca, tão grande quanto um ovo, e de fartura em ouro, sem que se soubesse de onde procediam. Tinha a fama de possuir o elixir da juventude e a pedra filosofal. Conta-se que ele era capaz de produzir diamantes a partir de pedras pequenas comuns. Os diamantes que decoravam seus sapatos valiam a soma considerável de 200.000 francos. Madame do Rosset relata que certa vez estava na presença do conde e da rainha Maria Antonieta, quando ele mostrava algumas joias a ambas. Madame do Rosset comentou brevemente sobre a beleza de uma cruz, decorada com pedras brancas e verdes. No mesmo momento, o conde quis presenteá-las com a joia, o que foi recusado. Por insistência da rainha, que achava ser o artefato falso, ela aceitou. Depois de algum tempo, Madame do Rosset solicitou ao joalheiro real que avaliasse a cruz, constatando ser ela verdadeira e de valor inestimável. Um homem que sabe tudo e que nunca morre, disse Voltaire a respeito do conde de Saint-Germain. Assim era visto o conde na época, já que frustrara várias tentativas por parte de inúmeras pessoas em desvendar os verdadeiros fatos sobre a sua origem. Rumores afirmam que o conde Cagliostro era seu discípulo. O conde também tinha o hábito de aparecer subitamente em uma roda social e depois sumir por vários anos sem deixar traços. Para a sociedade teosófica, Saint-Germain é o mestre ascenso do sétimo raio, que emana a chama violeta e que seria a mais poderosa força espiritual atualmente presente no planeta. Uma energia de desobstrução, um fogo sagrado e luz de intenso brilho que produz a queima dos karmas. Atualmente estaríamos entrando na sétima era, a era de Aquários. Saint-Germain seria o senhor mestre e Chohan, que é o regente, do sétimo raio de luz cósmica, que é o raio violeta da purificação, transformação e liberdade, que atua de forma dinâmica, através de sua manifestação como chama. Como possibilitaria a redenção pessoal através da dissolução e incineração kármica, a chama violeta é também a chama da misericórdia, uma vez que é um instrumento que possibilitaria a melhora pessoal e a ascensão espiritual. Instrumento criado e outorgado pelo divino, pelo emanador dos raios cósmicos, o grande Sol central. No Brasil, o avatar da Era de Ouro de Aquário tem vários grupos que divulgam seus ensinamentos. Entre eles estão a Fraternidade dos Guardiões da Chama, Movimento da Consciência Suprema UNAE e o Núcleo de Desenvolvimento de Terapeutas do Terceiro Milênio. Saint-Germain e Fraternidade Solar Coração Pachamama de Viamão, Rio Grande do Sul. Em São Paulo, na região de Cajamar, localiza-se a comunidade Merkaba Gurudeva, que transmite os ensinamentos dos mestres da Grande Fraternidade Branca. Então, essa é a história de Saint-Germain, uma breve história, né? E aqui a gente, como tudo carece muito de informação e são várias situações, vários cenários onde o mestre Saint-Germain atuou, a gente pode também trazer para nossa consideração a possibilidade de ser uma consciência, né? Ser a manifestação de uma consciência
em cada época de uma determinada forma. É uma possibilidade, porque carece muito de informações e deixa a gente nessas dúvidas. Mas é uma história que já a história em si já traz para a gente essa segurança, transmite uma segurança, um contato com a verdade da vida, deixa o nosso coração tranquilo. Então é só de contar a história dele, a gente já percebe aí movimentos internos acontecendo. Fica comigo que tem muita coisa nesse livro para a gente aprender. Então já ativa o sininho para você receber a cada áudio vídeo que chegar. Curte, comenta, compartilha e se inscreve aqui no canal. Apoia para que a gente também possa apoiar outras pessoas. Eu sou Carol Daima, uma alegria transmitir esse trabalho. Eu espero que ele esteja ressoando e fazendo sentido para você. Em breve eu volto com a origem do Eu Sou, que também está aqui no livro de ouro de Saint Germain. Até lá!